Boa noite, amigos da OP News. Nós estamos aqui de volta nesse nosso Papo da Meia-Noite, tentando trazer um clima mais ameno, né? Porque hoje o noticiário foi pauleiro, né? Mas é um pouco difícil, vocês podem observar até pelo que está escrito aí embaixo, na descrição do vídeo, que o título do vídeo é uma pergunta: se nós chegamos a um ponto de não retorno. É uma pergunta cabível de se fazer. Ponto de não retorno do quê? Vamos usar a expressão correta? Se nós estamos na iminência de uma revolta popular. Eu não saberia dizer, sabe? Eu tenho na minha cabeça, isso é uma suposição minha, uma coisa pessoal, não é nenhuma análise política, é um achômetro. E esse meu achômetro é uma coisa um tanto quanto bipolar, vocês me desculpem. Eu não consigo trazer o meu achômetro para o meio, eu oscilo entre os dois extremos. Nos momentos de desânimo eu enxergo apenas uma passividade completa das pessoas. Vem aquele velho complexo de vira-lata que dizem, né, que o brasileiro tem, de achar que todo mundo vai aceitar um segundo turno roubado, que o Haddad vai ganhar e todo mundo vai ficar quieto, vai engolir, porque o brasileiro é assim mesmo, porque o brasileiro aceita tudo, porque o brasileiro não tem coragem para nada, porque nós não temos líderes para comandar uma gritaria popular. Em outras horas, eu penso exatamente o oposto, o extremo oposto, porque eu vejo o quanto que as pessoas estão de saco cheio, o quanto que as pessoas não toleram mais uma coisa que durante décadas a princípio soou como uma novidade, uma liberdade, que logo após o fim do governo militar, né, essa liberdade de imediato virou um sinônimo de libertinagem. O símbolo da liberdade na televisão, que sempre foi a maior referência cultural dos brasileiros, o símbolo imediato da liberdade na TV era falar um palavrão, era mostrar uma bunda, era pegar aqueles filmes nacionais que eram um pouco mais ousados, aparecia um peito, aparecia um nu frontal, e você podia ver na televisão. E isso foi progredindo, e junto com essa ousadia meramente pornográfica, vamos dizer assim, foram se acrescentando ousadias de pauta, de agenda, principalmente nas novelas da Rede Globo. Começou a se introduzir representantes de ditas minorias como heróis, e esse nem seria o problema é que o cidadão comum, como eu, você, normalmente, na maior parte das vezes, eram os vilões. E assim foram alçados à categoria de heróis nacionais, ao menos no pensamento televisivo, não os gays, mas o movimento LGBT, não os negros, mas o movimento dos negros. Isso se tornou uma coisa que foi num crescendo, ao ponto que, em princípios desse século, as novelas da Rede Globo, que igualmente sempre foram uma grande e pesada referência cultural do brasileiro, mas pareciam livros do Jorge Amado. A importância que se dava à temática do Nordeste nas novelas da Globo não era um mero acaso, uma mera referência cultural
porque a cultura do Nordeste era mais pujante, mais forte. Não. Nós temos uma cultura do sul do país que é brilhante e completamente desconhecida. A cultura gaúcha, a cultura catarinense, a cultura do Paraná e a cultura do Centro-Oeste, que foi pouquíssimo explorada. Foi um pouco pela novela da extinta TV Manchete, Pantanal, mas tudo isso foi relegado a um segundo plano em nome de uma ambientação no Nordeste por conveniências, porque o Nordeste tem aquele estigma da pobreza, da miséria, que existe realmente, mas era o ambiente perfeito para que se misturasse nessa pobreza, nessa miséria, os traços menos positivos dos brasileiros, que eram realçados como virtudes: preguiça, passividade, enfim, tudo isso que se transformou quase que num caricato do biotipo brasileiro, do estereótipo, desculpe, brasileiro. E por isso o Nordeste foi elevado ao norte cultural do brasileiro, ao ponto de referência cultural brasileiro. E é uma coisa muito antiga, desde a Semana de Arte de 22, passando pelos filmes do cinema novo, que se ambientavam em sua maioria no Nordeste, que encontraram um herdeiro direto nas novelas da Globo, também as de maior sucesso ambientadas no Nordeste, e por aí foi. E todo esse estigma do pior lado brasileiro transformado em virtude, junto com uma licenciosidade, com um erotismo forçado, porque quem vê a novela da Globo imagina que uma mulher baiana seja algo próximo de uma ninfomaníaca. E não é exatamente aquilo, né? Não é, pelo amor de Deus. Mulher é mulher em qualquer lugar do mundo. Mas se criou esse mito da nordestina fogosa, linda, e isso é a receita ideal para você vender uma ideia, qualquer produto. Um anúncio de automóvel tem uma mulher bonita sentada em cima dele. Antigamente tinha. Hoje em dia, com a emasculação, com a feminilização do homem, não tem mais mulher bonita. O anúncio de automóvel hoje fala de tudo, menos de carro. Parece mais um videogame. Mas voltando à questão cultural, essa referência, essa obrigatoriedade de mostrar ao brasileiro o quanto nós somos eróticos, o quanto nós somos pacíficos numa quase lassidão amorosa, uma pretensa abertura de visão de mente dos heróis das novelas como pessoas que obrigatoriamente aceitariam as ditas minorias, vamos dizer assim, como seres quase que superiores, merecedores de toda compreensão, por pior que fosse, e aí eu uso o adjetivo pior que fosse a peculiaridade, a coisa individual daquele herói, porque o assunto há muito que abandonou a questão mais genérica de uma pessoa ser negra, de uma pessoa ser homossexual. Não. Tanto que nós tivemos uma novela bastante famosa nos últimos tempos, em que era uma garota que se sentia um garoto, e quando ela finalmente, depois de um drama na novela inteira, conseguiu amputar os peitos e se transformar num garoto, ela descobriu que era gay e ela gostava de meninos. Eu confesso que eu não consegui entender até hoje. Eu confesso minha ignorância,
confesso minha primariedade, confesso que sou um homem das cavernas, porque se eu sou mulher e descubro que gosto de homem, até aí morreu Neves. Nada a se discutir. Quer dizer que todo o meu problema é porque eu tinha 2 peitos? Era isso? É porque eu queria continuar gostando de homem, mas não queria ter peito e queria ter um bigode? Então era um problema estético, não era um problema de opção sexual? Não sei, eu não entendo e confesso que não vou conseguir entender nunca. E isso foi implantado na base da talhadeira e marreta na cabeça do brasileiro ao longo desses últimos 30 anos, desde o fim do governo militar, onde a liberdade se confundiu com a mentalidade de revista pornô misturada com aquele velho panfleto mimeografado cheirando a álcool da esquerda. Era uma mistura dos dois, como se fosse uma revista pornô mimeografada no diretório acadêmico. E isso foi enfiado na cabeça da gente nos últimos 30 anos, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E o povo, que a princípio achou muito legal, depois achou engraçado, depois se permaneceu num silêncio neutro. Umas novelas eram melhores, outras eram piores. De repente desconfiaram que a fórmula das novelas tinha se esgotado, mas não foi exatamente a fórmula, foram os temas que se esgotaram, porque o brasileiro começou a não suportar mais aquela temática doutrinária. Aí coincidiu com os problemas políticos que vieram, e quando esses problemas políticos vieram, o brasileiro teve que explicitar que a questão não era essa falsa liberdade que disseram para nós que nós tínhamos, porque nós na realidade não tínhamos liberdade nenhuma. Quanto mais nos mostravam bundas na televisão, mais se imiscuíam em nossa vida privada, se nós dávamos palmada em um filho ou não, se nós movimentávamos 10 ou 10 milhões de reais em nossa conta bancária através da CPMF, se nós num momento de raiva xingávamos alguém de nomes feios, deixou de ser uma grosseria e passou a ser um crime passível de prisão. E a autocensura se impôs ao brasileiro no politicamente correto. E agora, me parece que o brasileiro está dizendo chega! E é isso que eu penso nos meus momentos de pico de ânimo. Então eu alterno entre aquela depressão de achar que ninguém vai fazer nada, entre esses momentos de ânimo que eu acho que chega, ninguém aguenta mais. Eu confesso para vocês que eu não sei onde me situar. Eu tenho acompanhado o Terça Livre, o Alan dos Santos, e hoje aconteceu uma coincidência incrível entre uma postagem do Alan dos Santos, que eu vi agora de noite, e a postagem anterior que eu fiz no boletim das 6 horas. Foi uma coincidência incrível, porque tanto eu quanto ele dissemos a mesma coisa, que Jair Bolsonaro é o presidente eleito. E que esse segundo turno se trata apenas de impedir a sua posse, de tentar o golpe, legitimado por pesquisas fraudulentas, que eu mostrei mais cedo, que já começaram a pipocar por aí. E aí, nós não vamos fazer nada? Nada vai acontecer? Nós vamos ficar quietos? Tanto eu, mais cedo, no Boletim das 6 aqui na Open News, quanto o Alan dos Santos, uma transmissão de pensamento, não sei, ou é um sentimento que paira geral no ar, que tanto eu quanto ele farejamos isso, imploramos que o povo vá às ruas, imploramos que o povo faça essa quadrilha de assassinos, criminosos e bandidos terem medo de nós, porque a única e última
solução que nos resta. É a última esperança que resta para um país de 518 anos de idade chamado Brasil, que até hoje ainda não conseguiu, na figura de seu povo, se dizer dono. O povo não é dono do Brasil. O povo não é dono de sua vida. Trabalhar aqui é um favor que nós temos que pedir às leis trabalhistas, ao governo, a uma licença da prefeitura, a uma documentação que um patrão é obrigado por lei a nos exigir. Então trabalhar é um favor. Educar filho é um favor e um risco, porque você tem até medo de mandar ele à escola ou a uma faculdade sem saber que diabo vão enfiar na cabeça dele lá. E por falar em diabo, até mesmo as nossas crenças, a nossa liberdade religiosa foi jogada no ralo. E nós continuamos sem fazer nada. Eu confesso que para mim chega. Mas talvez o pensamento que vem à minha cabeça seja o mesmo pensamento que está na cabeça de todos vocês. O que é que eu sozinho posso fazer? Eu sozinho não posso fazer nada. Eu ainda me considero um privilegiado por poder me utilizar aqui de um canal aqui no YouTube para falar para um público, ainda que restrito, porque eu não sou um grande veículo, ainda que restrito, mas eu ainda tenho o privilégio de poder falar com alguém e ter a possibilidade de que essa pessoa que me ouviu falar concordar comigo e passar essa mensagem adiante. Mas será que a gente vai ficar igual ao anúncio da Globo? 100 milhões de uns? É só isso que nós somos? 100 milhões de uns, como diz a Globo? Quando que nós vamos nos unir? Quando que nós, por exemplo, essa semana agora, faltando poucos dias para se decidir esse golpe de Estado chamado eleição, em urnas que não podem ser auditadas, quando que nós vamos nos unir, ir para a rua e, desculpa a expressão, botar o saco na mesa e dizer quem é que manda nesse país? Porque é só isso que nós precisamos fazer. Só isso. Não precisamos quebrar nada. Não precisamos de uma luta corporal. Não precisamos de uma guerra ainda. O meu medo é que esse nosso excesso de paciência, esse nosso excesso de ponderação, de equilíbrio, acabe desaguando em uma guerra civil. O Rio de Janeiro já enfrenta uma guerra civil, mas leia-se, guerra civil / crime. Mas considerando que o governo brasileiro é um narcoestado, onde as Farc têm participação, uma vez que a esquerda ainda está no poder, então as Farc, os maiores exportadores de cocaína do mundo e do Brasil, mandam aqui dentro. Considerando tudo isso, nós podemos transformar o Brasil inteiro numa guerra civil / criminal. E esse é meu medo do que aconteça depois do dia da votação do segundo turno. Porque eu sei que nós devemos fiscalizar as urnas. Tem aquele site, né, www.fiscaisdojair.com.br, que nós podemos fiscalizar, nós devemos fotografar. Mas pensando aqui, a gente sabe que o que eles, bandidos, assassinos, tinham que fazer nas urnas e no software lá no TSE, lá em Brasília, que nós não entramos naquele prédio, o que eles tinham que fazer, eles já fizeram. Então não vai ser a gente fotografar um boletim de urna que vai resolver.
Até porque vocês viram o que aconteceu nessa apuração. Normalmente eles liberam os dados para a conferência horas depois de começar a apuração. Dessa vez, não foi igual à eleição de 2014, que teve aquela pausa técnica e de repente a Dilma apareceu liderando. Não teve essa pausa técnica, teve simplesmente um atraso. Ninguém liberou nada, sem maiores explicações. E aí? A gente vai ficar dependendo disso? A gente vai aceitar calado esse tipo de coisa? Olha, deixa que eu aqui confiro a decisão de vocês. Vocês não precisam saber. Quer dizer que se a urna é honesta, é porque nós não podemos fiscalizar? Como disse aquele animal do Raul Jungmann, né? Quem se atrever a fiscalizar vai ser preso, vai ser punido. Este imbecil comunista que está ganhando cargo atrás de cargo no governo, e só cargo de primeiro escalão, tá lá para quê? Para ameaçar a gente? É para isso que eu pago o salário daquele merda? Eles desculpem o palavreado, mas não dá para ser ponderado falando de um guerrilheiro desgraçado desse. Tal como o Zé Dirceu, que está aí solto. E a gente está aqui de bico calado, tendo que respirar o mesmo ar que aquela anta respira. É uma situação por demais complicada, em que a gente tenta conversar de uma maneira mais amena, mas eu confesso que eu não vejo nenhuma outra solução que não seja a gente na rua. Nós temos que ir para a rua. Eu não sei como fazer, tal como eu vi o Alan dos Santos falando agora há pouco. Eu não sou líder não sou nenhum líder político, eu não sou líder de massas, eu não sou líder de nada. Então eu não sei como, eu não tenho a experiência para chegar e juntar gente ao redor de mim, convocando para uma passeata, para uma manifestação nas ruas. Eu não sei como fazer isso. A única coisa que eu posso fazer é me colocar à disposição. E de repente, você que está me vendo, ou que não esteja vendo hoje, mas que veio a ver esse vídeo amanhã, que você possa utilizar aí os comentários aqui embaixo para dizer: olha, eu estou contigo, vamos junto para a rua. Eu sei que eu estou falando de uma cidade meio que difícil, né? Se eu morasse no Rio de Janeiro capital, talvez eu fosse mais fácil das pessoas se juntarem a mim, mas eu não moro no Rio de Janeiro capital, eu moro no interior do Rio, em uma cidade chamada Cabo Frio, que é na região dos Lagos, uma cidade relativamente pequena, de 200 mil habitantes, que fica a 160 quilômetros do Rio de Janeiro. É a cidade vizinha à Armação dos Búzios, aquela que a Brigitte Bardot visitou na década de 60. E por mais perto que esteja Cabo Frio hoje do Rio de Janeiro, são 160 quilômetros. Então é uma coisa logisticamente difícil para mim. Mas vai que algum de vocês esteja me vendo de alguma grande capital, de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de Florianópolis, enfim, sabe lá Deus de onde, desde que seja uma grande cidade. E vai que algum de vocês pega essa ideia e leva adiante, e tem esse dom de mobilizar pessoas. É só com isso que a gente pode contar. Eu acho que nós aqui da OP News, nós podemos nos orgulhar, porque pelo menos uma ideia que a gente deu, e isso eu bato no peito e arrogo dizer, fomos nós que inventamos, que foi a questão da camisa amarela, de ir votar com a camisa amarela. Muita gente até pensou que a gente estava vendendo a camisa amarela, e a gente não estava vendendo camisa nenhuma, nós só sugerimos, vá votar de camisa amarela, para que a televisão tenha que mostrar aquela multidão de camisa amarela. Então eu acho que ainda que a gente não consiga mais, nós aqui da Opinião,
da Open News, não consigamos mais nada. Pelo menos uma coisa a gente conseguiu, que foi a questão da camisa amarela. Todo mundo falou nisso. Até os filhos do Bolsonaro falaram. Então, pelo menos esse orgulho a gente tem. Mas não é o suficiente. Nós temos que intimidar essa quadrilha. E para nós conseguirmos isso, só indo para a rua. Bom, já são 00h27 agora. Eu vou encerrar esse papo da meia-noite. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Quem está me vendo agora, e se ninguém me viu agora, quem me vê amanhã, não tem importância. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Reitero o meu pedido aqui da vaquinha, desse negócio aqui em cima, ó, ajude nossa vaquinha virtual, porque nosso único computador queimou e nós não temos dinheiro para comprar um outro computador. Eu pedi esse laptop emprestado, estou usando ele, a qualidade não é igual, nós não... Enfim, uma série de situações. A câmera que eu estou usando aqui eu comprei e ainda não pude nem pagar, mas a intenção da vaquinha é que consiga pelo menos comprar um computador novo, para que a gente possa fazer as nossas transmissões com um mínimo de decência, sem ficar com essa qualidade de imagem horrível. E, além do mais, sem incomodar terceiros, porque enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou utilizando o laptop de uma outra pessoa que está sem. Eu peguei o laptop emprestado. Enquanto eu uso, ela não pode. Mas isso não é certo. E o que é que eu posso dar em troca? Para quem colaborar com a vaquinha, com qualquer valor, qualquer coisa, qualquer negócio, não tem valor mínimo, não tem... O que puder colaborar, o que é que eu posso fazer em troca? Não tenho ideia, eu só posso continuar oferecendo o que eu faço aqui. Um jornalismo que tenta ser de qualidade, porque eu acho que eu já sou jornalista há um bom tempo e eu acho que, em termos profissionais, eu tenho o que oferecer. Então, lamento, peço desculpas se eu não posso dar nada material em troca dessa vaquinha, mas é uma coisa que nós precisamos, porque eu não tenho mais para onde recorrer, tá? E, enfim, é isso. Eu espero que vocês possam ir dormir hoje com esse pensamento na cabeça, tanto da vaquinha quanto da questão de ir para a rua, porque nós precisamos ir para a rua. Nós precisamos mostrar quem é que manda nesse país. Nós pagamos os salários deles. Não é justo o que eles fazem com a gente. Já são 00h29. Nós estamos cumprindo a nossa meia hora do papo da meia-noite. Eu agradeço muito, muito, muito a todos vocês que estão vendo, que vão ver ou que já viram. E desejo a todos uma boa noite de descanso, que a gente possa se refazer para acordar amanhã cedo, porque amanhã é dia de branco, dia de batente, enfim, dia de ganhar dinheiro, né? Eu tive aqui, pelo que eu estou vendo, deixa eu ver aqui, acho que eu tive um problema aqui com a internet, deixa eu ver, parece que está tudo ok, não sei, mas de qualquer maneira, eu agradeço a todos vocês, uma boa noite e até amanhã no Boletim do Meio-Dia. Alô? Um abraço, tchau.